Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A ascensão de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista São Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, disse Jesus. Aqueles, pois, que haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Repetindo, e quando Jesus dizia isto, eles vendo a Jesus, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando ao Senhor Jesus dos olhos dos discípulos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Disse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar assim como para o céu o vistes ir. O substituto de Judas Iscariotes. Então os discípulos voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E, entrando em Jerusalém, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus,
filho de Maria, segundo a carne. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse Pedro: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque com as moedas que Judas recebeu da traição do Senhor Jesus, e depois ele jogou as moedas para o alto, então as moedas retornaram, caíram ao chão, e essas moedas foram pegas, e com essas moedas comprou-se um terreno lá em Jerusalém, e foi feito um cemitério para sepultamento de estrangeiros. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Continua Pedro: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então Matias foi o apóstolo que ficou no lugar de Judas Iscariotes. Grave esse nome, pouca gente sabe disso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com a tua vida
desde agora e para sempre. Amém. Amém significa assim seja. Deus seja louvado, paz seja convosco. Glória a Deus.